Já estamos de volta com o seu estilo de vida, ainda conversando sobre a rotina, as características específicas dos idosos. E agora nós estamos conversando com o ortopedista e ficamos de responder a pergunta da nossa telespectadora Maiara, que é lá do centro. E ela disse assim: a minha mãe tem 60 anos e eu dou para ela muito leite e queijo durante o dia, porque ela tem problema de fraqueza nos ossos. Isso é certo? Olha, isso daí é excelente, né? O idoso, ele tem uma necessidade diária de cálcio em torno de 1.500 miligramas, né? Então, isso daí dá em torno de 4 ou 5 copos de leite. Como ela alterna o leite com o queijo e o iogurte, então, com certeza, ela está suprindo as demandas de cálcio da mãe dela, né? Se ela tem um problema de fraqueza nos ossos, seria também importante fazer um acompanhamento médico para ver se tem indicação de fazer uso de medicamentos para controlar a absorção do osso, do cálcio do osso, tá? O cálcio de suplemento, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Primeiro porque ele não é tão bem absorvido pelo nosso organismo, que é um tipo de cálcio diferente. E também existem alguns estudos relacionando o uso crônico em altas doses a aumento de risco cardiovascular. Então a nossa preferência mesmo é a suplementação via alimentação, dieta mesmo. Uma vizinha de 102 anos que quebrou o fêmur e quer saber quais as atividades recomendadas para ela. Então, é importante a gente saber nessa situação que tipo de fratura foi, se ela foi operada, né? A gente tem que ter essas informações e dados para poder dar uma opinião, tá? Considerando que ela fez uma fratura de fêmur, geralmente é uma fratura que é operada, então ela tem que fazer uma atividade física que esteja adequada àquela situação. Muitas vezes está relacionada a uma hidroginástica ou uma atividade física leve, mas tem que ser assim, realmente cada caso é um caso, né? Quais são as fraturas mais comuns? As mais comuns é punho, ombro, coluna e quadril, do fêmur, de uma maneira geral. Essas são as fraturas mais comuns. Por isso, depois de um tempo também, existem alguns hábitos, e até dentro de casa, que a família costuma tomar, né? Algumas providências, tipo corrimão na escada, essa questão de, se a casa é de 2 andares, aí já muda o quarto para o andar de baixo, para não precisar fazer essa subida o tempo todo, justamente por causa dessas fraturas mais específicas. Isso, na verdade é uma série de cuidados. Então, por exemplo, a escada, além do corrimão, o ideal é que você tenha um piso antiderrapante. Se você não tem um piso, colocar aquele adesivo antiderrapante, né? Muito cuidado com os fios soltos. Outro perigo que a gente encontra numa casa por idoso são tapetes. O tapete, às vezes, ele é pequenos assim, são bonitinhos, mas são perigosos. Então, o ideal é retirar os tapetes pequenos, que são armadilhas para o idoso. Se for por algum motivo, tem que ficar o tapete, ele tem que ser preso ao chão, né? O tapete solto não pode. Os chinelos também são perigosos, tem que ter chinelos de qualidade, muito cuidado com isso. Essas barras que tem de corrimão, se puder colocar no banheiro para auxiliar o idoso também é interessante, né? Tudo que o idoso for sentar com frequência não pode ser muito baixo, porque isso desequilibra o idoso. Então a cadeira do idoso tem que ser um pouquinho mais alta, na altura dele, a cama, vaso sanitário. Então isso tem que ser levado em consideração, porque realmente é um conjunto de ações para evitar que ele tenha uma queda e talvez uma fratura. Bom dia. Meu pai diminuiu muito de tamanho depois que envelheceu. Isso é comum ou devo me preocupar? É a Luciana do Coroado. Isso é comum e deve se preocupar sim, porque deve estar relacionado a um caso de osteoporose. Como a gente falou, aquelas microfraturas da coluna ao longo dos anos vão achatando os ossos da coluna, as vértebras, e isso vai levar a uma diminuição da altura. Então talvez ele tenha uma osteoporose não diagnosticada e, consequentemente, não tratada. Existem remédios que são mais ou menos obrigatórios quando a gente trata do idoso? Por exemplo, a gente já conversou sobre as suplementações, de que realmente precisam de complementos na alimentação, e quando não é o suficiente, precisa passar para a questão do remédio. Mas, além disso, pressão, enfim, outras coisas que estejam relacionadas, por exemplo, com os ossos ou até com essa parte mesmo do corpo dele, são muito obrigatórios ou ele pode passar pela vida toda sem nenhum tipo de remédio? Olha, eu acho que isso é muito individualizado, né?
Como a gente falou, a maior parte dos idosos, eles têm alguma doença de base. Tem uma pressão alta, ou diabetes, algum problema de circulação. E isso tem que ser realmente muito individualizado. Cada caso é um caso. E as vitaminas? Essas vitaminas acontecem de que forma? Olha, por exemplo, a vitamina D, que é a vitamina dos ossos, né? A vitamina D, 80% dela é absorvida, é produzida no nosso corpo, né? Então, ela é produzida através da exposição solar. 15 minutos por dia na nossa região, que é uma região tropical, sol forte, é o suficiente para que o corpo produza 80, 90% da necessidade diária de vitamina D. Essa produção continua exatamente igual e exatamente na mesma proporção que de sempre, ou depois que você atinge certa idade, você produz menos? Ocorre um decaimento, uma diminuição, mas ela continua acontecendo. Então, a suplementação com vitamina D, ela também não é indicada para todos. Todos. É uma situação de caso a caso mesmo. Bom dia, estou amando esse tema. Tenho 90 anos e faço atividade física diária e sou muito ativa. Devo me preocupar com lesões devido a ser tão ativa? Devo tomar remédio? Devo tomar alguma vitamina ou remédio? É a Raimunda Carvalho da Silva, lá do bairro Raiz. Bom, primeiro eu queria dar os parabéns, né, para a dona Raimunda, que a gente quando conhece, né, algum idoso ativo, como a minha avó, por exemplo, que ela também é muito ativa, ela nada todos os dias, né, viaja bastante, e isso deixa a gente muito feliz, porque ela consegue ter uma independência e, na verdade, ela está protegendo o seu corpo, né? A atividade física, ela além de dar força, ela dá flexibilidade, equilíbrio, então ela está diminuindo a chance dela ter alguma lesão. Claro que isso tem que ser ponderado, né, para cada situação, não vai fazer crossfit, né? Mas ela tem que fazer atividade física sim. Minha avó é muito corcunda. Ela tem uma protuberância grande demais nas costas. O que devo fazer para ajudar? É a Ivone, da Cidade Nova. Eu acho que, em primeiro lugar, Ivone, tem que identificar se ela tem osteoporose, tá? Fazer exames, passar com o médico. Se for identificado, fazer um tratamento. Para alteração da coluna, não tem muita coisa a ser feita. Existem alguns tratamentos de educação postural que amenizam um pouco essa situação, mas a gente não tem como reverter esse quadro, realmente. A fisioterapia é muito importante no processo de desenvolvimento do idoso? A fisioterapia ela é essencial, né? A gente que está acompanhando alguns pacientes idosos, quase todos eles têm uma indicação de fisioterapia, né? Porque a fisioterapia é muito ampla, não é só tirar dor. Tem fisioterapia para fazer alongamento, fortalecimento. Então eu não preciso ter passado por alguma situação para precisar de um tratamento fisioterápico? Não. Você pode, às vezes, estar fazendo uma fisioterapia para melhorar a postura, que é o chamado RPG, né? Um tratamento muito bom. Então, tem um conjunto de coisas que pode ser feito na fisioterapia que é importante também nessa situação. A quiropraxia tem alguma relação com isso? Bom, a quiropraxia tem as suas indicações, né? Mas, aí, como eu falei, cada caso é um caso, né? Nós vamos fazer mais um breve intervalo, bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta e nós vamos conversar com o Dr. Euler, que é geriatra, e ainda conversando sobre os idosos. Se você tiver alguma participação, pode enviar pra gente. E se você tiver alguma participação também ainda pro Dr. Diego, pode enviar pra gente também, que nós vamos responder aqui ao vivo no programa. Até lá!